Boa noite, evoluentos e evoluentas. Estamos aqui na nossa última live do ano no canal Hospital da Alma Oficial. Hoje nós vamos falar sobre o tema. Eu vou ler aqui, gente, o meu rascunho. O que é astrologia? Para que serve a astrologia? Para quem é a astrologia? Dicas para o final do ano. Qual será o planeta regente de 2023? E no final da live, quem ficar até o final vai ter dicas astrológicas para cada signo do ano de 2023. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Érica Moraes, sou terapeuta de ambiente, CEO do Hospital da Alma, e hoje nós vamos trazer a convidada Soraya Lopes. Soraya Lopes é uma pessoa que trabalha formada em recursos humanos, pós-graduada em gestão de pessoas, consteladora familiar, numeróloga, astróloga e reikiana. Seja bem-vinda, Soraya. Ai, obrigada, Érica, pelo convite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. Então, nós vamos começar a nossa live de hoje falando sobre o que é a astrologia. Soraya, explica para nós o que é a astrologia. Então, é importante a gente ressaltar que o assunto astrologia é vasto, né? Então, nós não temos a pretensão aqui de esgotar. É um assunto milenar, mas a gente vai conversar um pouquinho, né? A astrologia, a palavra, né, significa estudo dos astros, né? Vem do grego astro e logos, estudo. Então, astrologia, estudo dos astros, né? Os primeiros dados, documentos que a gente tem conhecimento é por volta lá de 2000 antes de Cristo. Naquela época, sacerdotes sírios, babilônicos, caldeus, eles já faziam essas observações do céu e a relação dos eventos, né, dos astros com eventos aqui na Terra. Então, esse material, né, ele foi descoberto já há um bom tempo e vários povos desenvolveram a sua astrologia. Os egípcios fizeram grandes descobertas, né? De lá para cá, a astrologia teve seus momentos de glória e seus momentos de ceticismo. Se você quiser me interromper, pode interromper, tá, Érica? Que de repente eu começo a falar e aí não paro mais, porque o assunto vai longe. Então, assim, primeiro, a astrologia não é adivinhação. Isso é fato. Mas ela examina padrões repetitivos, de repente, em nossa vida. O mapa astrológico, ele é um caminho, uma bússola, né? Até o século XVII, meados do século XVII, a astrologia era ensinada nas universidades. Na França, né, em 1600, mais ou menos, ela foi proibida. Então, ela andava junto, né? Astrologia e astronomia foram separadas nessa época. Até então, as duas eram ensinadas nas universidades. O ministro do rei Luís XIV, ele proibiu, né, o ensino nas universidades. E logo depois, o próprio rei proibiu também a impressão de qualquer tipo de material astrológico. E tem algum motivo para isso ter acontecido? Então, por quê? De um lado, o meio eclesiástico já não olhava com bons olhos para a astrologia, né? Tinha desconfiança. Por outro, esse ministro alegava que a astrologia não é ciência, né? Então, por não ser ciência, não seria ensinada nas universidades. Até hoje, na verdade, tem essa questão, né? Alguns
astrólogos dizem que é ciência, outros dizem que não. Talvez na sua coleta, porque é o estudo, né, da geometria, o estudo do espaço e tudo mais, então tem cálculos matemáticos e tudo, mas na sua interpretação ela é vista mais como uma simbologia, né? Então vai aí do que cada um, né, de fato acredita e como cada um escolhe como trabalhar, né, e como interpretar tudo isso, porque são muitas as vertentes, são vários tipos de astrologia, né? Então o assunto é muito vasto. O século XVIII foi assim realmente de muito ceticismo em relação à astrologia, né? Ela ficou mais concentrada e preservada por pequenos grupos na Europa, principalmente, né? Que mantiveram essa tradição, e assim foi até meados do século XIX. Em meados do século XIX, dois astrólogos com pseudônimos bíblicos, Zadkiel e Rafael, que foram Richard James Morrison e William Wright, eles aí, com esses pseudônimos, eles publicaram diversos almanaques astrológicos novamente. Aí a astrologia voltou, né, ressurgiu e foi se espalhando, e aí que iniciou-se a chamada astrologia científica, né? De lá para cá, início do século XX, teve um boom de escolas, né, de cursos e de impressos sobre astrologia. Aconteceu nesse momento a separação entre, né, como eu já falei, os astrólogos que querem provar a todo custo que a astrologia é ciência e aqueles que preferem uma visão mais tradicional. Uhum. Né? Ainda no século XX surgiu a astrologia humanista, né, com um foco mais no indivíduo, né? Jung, ele escreveu bastante sobre astrologia, né? Um outro movimento também que deu um up na astrologia foi um movimento chamado New Age, um movimento de espiritualidade, né? Separando a religião, né? Mas espiritualista, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de viver a sua espiritualidade, né? Tirando um pouco o poder da igreja e trazendo mais, né, para o ser humano, para a sociedade em si. Já a astrologia moderna, ela tem um olhar bastante psicológico, né? E é esse olhar, nessa linguagem arquetípica, e a gente vai falar um pouquinho depois, e simbólica, do que é essa representação aqui em relação ao indivíduo. E qual é a minha responsabilidade perante isso que me é apresentado. Né? E aí, Soraya, desculpa, na verdade, essa representação do que é esse mapa é o para que serve, não é? Seria isso? Seria a gente Exatamente. Já estaria entrando para que serve esse mapa. Para né? que serve? Para que serve? Para o autoconhecimento. De maneira bem sucinta. A partir do momento que eu tomo conhecimento das energias, das vibrações que eu trouxe no momento em que eu reencarnei, né, eu serei com certeza, e a gente está num processo, né? Isso daqui assim, é base de estudo mesmo. Então, quando você toma esse conhecimento, quando você se conhece, você sabe aonde aquilo pode vibrar, quais os seus potenciais, quais os seus desafios, naturalmente você aumenta a sua empatia por si mesmo, pelo outro, o amor por si mesmo, o amor pelo outro, porque eu sei que você, Érica, no momento em que você reencarnou, nessa experiência, que nós somos seres espirituais numa experiência terrena, né, tinha uma configuração no céu. Agora, se nós duas tivéssemos nascido, ainda que nós duas tivéssemos nascido no mesmo dia, mesma cidade, mesmo horário, a minha vivência é uma, a sua vivência é outra.
Então, não tem prato feito. Cada um tem as suas particularidades, cada um tem as suas vivências, cada um tem as suas expressões, cada um tem a sua criação, né? Por isso que os horóscopos de revistinha, que estão, assim, servem muito para o entretenimento, mas, assim, estão longe do que é a astrologia séria de verdade, né? E isso também ajudou a astrologia a cair em descrédito, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu sou de Capricórnio, mas não tenho nada de Capricórnio, eu não sou igual a fulana que também é de Capricórnio. Não, e não será mesmo. Nós somos células individuais, né? E a astrologia, ela independe de você acreditar ou não, porque ela existe e ela é milenar, assim como a humanidade. Entendeu? E para quem serve, né, Érica? Você sabe, ô Soraya, que o Feng Shui também é dessa mesma forma, né? Você está falando de astrologia, mas eu trabalho com o Feng Shui, que também é milenário, é uma pseudociência milenar de mais de 5.000 anos, originada da China antiga. E eles falam a mesma coisa, não precisa acreditar no Feng Shui. Coloca em prática todos os ensinamentos na sua casa que você vai ter o resultado. Então, a astrologia, só para que eu consiga entender melhor, quando você fala é um mapa de autoconhecimento, ela vem meio que mostrar para as pessoas o melhor caminho para se seguir. Seria mais ou menos isso? Ou seria realmente um mapa do momento que você nasceu, para que você entenda o que vai reger mais ou menos a sua vida? Por exemplo, você está regendo mais para a área da saúde? Você está regendo mais para a área administrativa? Seria mais ou menos isso? As duas coisas, na verdade. Ah. Né? É um caminho, é uma bússola, é um norte. Entendeu? Então, assim, se eu vejo que eu tenho um potencial, por exemplo, para ser professora, tá? E aí depois a gente vai ver, o mapa é dividido por setores, por 12 setores, tal. Uhum. Para o ensino, professora, tal. Eu posso escolher ser professora, ou eu posso escolher ser palestrante. Percebe? Mas a escolha é minha. O mapa não diz, Soraya, você tem que ser professora. Sabe? Então, é aí que entra o autoconhecimento. É as tendências, mas nós temos o nosso livre-arbítrio e o nosso poder de escolha. Porque senão, todo mundo que tem uma determinada configuração vai ser só aquilo. Não, isso não existe. E, Soraya, a gente pode entender também que o mapa, ele até nos ajuda a tomar decisões, né? Por exemplo, uma pessoa que nasceu, cresceu ali, está na fase adulta, 20 anos, 20 e poucos anos, e não tem a mínima ideia do que vai fazer da vida. Está totalmente perdido ou perdida. Se ela fizer um mapa, ali vai mostrar as potências dela para que, de repente, essa pessoa até tome decisões, né? Nossa, eu não sabia que eu tinha essa particularidade ou essa tendência. E aí isso pode trazer até uma clareza para a pessoa para tomar decisões e escolher os seus caminhos, né? Poderíamos entender dessa forma? Sim, sem dúvida. Tanto os potenciais, né, quanto possíveis desafios. Não existe planeta ruim, não existe Saturno maléfico, não existe isso. Não existe signo ruim. Algumas pessoas falam, eu odeio tal signo. Todos nós temos os 12 signos no mapa. Todos. Em algum lugar, em algum setor. Todas as pessoas. Não tem, que assim, o mais conhecido é o signo solar. O Sol estava em determinado lugar, em determinado signo, quando a gente nasceu. Mas tem a Lua e tem os outros planetas. Né? Então, é essa a composição. Por isso que, às vezes, a visão, né, é muito estreita,
porque a gente fica pensando só no signo solar, e aí o signo solar tem que ser desse jeito. Não, nós não temos que ser nada. Então, é isso que é o mais magnífico de todas essas ferramentas, né? A astrologia, a numerologia, o Feng Shui, o Reiki, tudo isso. Que o objetivo é um só, que tenhamos uma vida melhor, Uhum. né? Que saibamos trilhar esse caminho aqui de uma maneira em que tenhamos ferramentas, tenhamos meios de vencer os nossos desafios todos os dias. Todo mundo tem seus altos e baixos, todo mundo tem os seus problemas, mas quando eu sei disso já, como eu funciono, vou dar um exemplo aqui, meu. Eu tenho a Lua no signo de Câncer. Vou dar um spoiler. A Lua rege o signo de Câncer. Lua é emoção, raízes, é família. O signo de Câncer é afetividade, amorosidade, né? É a casa, rege a casa 4. Né? Então, eu tenho esse lado bastante forte, minha família de origem, essa relação materna, né? Mas eu não entendia por que diante de conflitos, eu preferia me recolher. E agora eu entendo que o signo de Câncer, diante de conflitos, ele prefere ir para a conchinha dele e, ali com ele mesmo, resolver isso para depois ir para o exterior, para depois ir conversar. Então, eu nunca fugi do embate, eu simplesmente funciono melhor, assim, me recolhendo. E aí, quando eu fui estudar astrologia, que eu vi sobre a Lua em Câncer e tal, falei, gente, tá aí. Você percebe como é lindo quando a gente começa a entender, né? Então, quando eu percebo que eu também estou muito recolhida, falou, opa, peraí, Soraya, o que está acontecendo, né? Por que você quer ficar na sua concha? É até independente de conflito externo ou não. Por que você, entendeu? Falou, tá na hora de sair um pouquinho, né? Da casca, da proteção. Então, isso que é bonito. Engraçado você falando isso, é que nos mostra que fazer o mapa vai ajudar até a gente na autoaceitação da vida, né? Porque, igual como você falou, quando eu descobri isso, eu comecei a compreender melhor quem eu era, o porquê que isso acontecia, e tudo bem. Isso que é o mais legal, e tudo bem. Né? E se a gente também não tem ferramentas de autoconhecimento, como você bem explicou, é uma ferramenta, né, de autoconhecimento. Quando a gente não tem isso, né, as pessoas, enfim, elas podem acabar se autoflagelando, né, se autocriticando, se auto denegrindo, porque acha que ela não pode ter tal característica ou tal comportamento, quando, na verdade, esse comportamento faz parte da essência dela. E é muito legal e bacana saber que nós podemos usar essas ferramentas, né, como a astrologia, para que a gente realmente possa cuidar da gente, para que a gente possa realmente nos conhecer, porque, gente, a coisa pior que tem é nós sermos os nossos próprios inimigos. Quando a gente não entende por que a gente escolhe ou faz algo de determinada forma. E aí eu vou contar um exemplo rapidinho, tá, Soraya? Para o pessoal sobre o meu mapa, não sei se foi o meu mapa ou se foi a minha numerologia, né, que você falou para mim, que a gente fez. Que eu não entendia o porquê que eu sou tão dinâmica e fazendo tantas coisas ao mesmo tempo. E as pessoas sempre me criticavam, você é muito metódica, muito correta, muito certinha, como se o correto, fazer as coisas corretas ou certo, fosse errado, mas tudo bem.
Era assim que as pessoas me viam e eu comecei a acreditar nessas sugestões que eu estava errada. Quando a Soraya fez para mim o meu mapa, que eu percebi que eu sou da casa 1, é isso, Soraya? Depois você me explica melhor. Eu sou da casa 1, que eu sou da ação, realmente, a minha característica é de fazer as coisas acontecer. Isso me trouxe uma paz, porque eu pensei, tá tudo certo. Essa sou eu e tá tudo bem, né? Então é importante realmente a gente ter essa ferramenta de autoconhecimento para que a gente possa se aceitar, se cuidar e cuidar até do nosso próximo, porque a gente vai entender um pouco melhor como nós somos, o que, que a gente dá conta de fazer, o que, que a gente não dá conta, né? E ir para o mundo mais segura e mais seguro. Soraya, agora explica para a gente, para quem que serve, quem pode fazer o mapa? Quem pode fazer astrologia ou numerologia, enfim? Toda pessoa que de fato quer, entendeu? Fazer uma mudança na sua vida, uma transformação. E quando você se conhece, você se empodera. Você tem poder sobre si, sobre quem você é. Né? E aí você deixa de ser marionete na vida. Porque às vezes, Jung tem uma frase, e enquanto você não tornar consciente, o inconsciente vai comandar sua vida e você chamará de destino. Então, quando a gente torna consciente tudo isso, entendeu? Você sabe. Você sabe até, eu errei por conta disso, 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 eu vou fazer dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. Entendeu? A gente não fica tão perdido. Toda grande decisão é solitária. Toda grande decisão, toda escolha remete a uma perda. Mas eu estou consciente. Né? Quando a gente passa, por exemplo, por processos de separação, de mudança de cidade, você sabe que algo vai ficar, mas você tem que ir, e você tem ciência, você tem consciência disso. Estou fazendo isso por conta disso, disso e disso. Então, aí a gente tem poder sobre si mesmo. Nossa, muito legal É isso que assim, você trouxe. realmente, cada vez mais, a gente vai falar um pouquinho na frente, mais pessoas estão buscando e precisando, né? Cada vez mais profissionais se formem, que mais profissionais, mais pessoas façam, né? Estudem, mais profissionais voltem esse olhar, né? Por exemplo, a psicologia, boa parte dos psicólogos são também consteladores, são também astrólogos, são também numerologistas ou numerólogos. Ainda uma outra parte, olha, né, um canto de olho, ainda não está assimilando, né? Mas outro dia eu atendi uma psicóloga com um mapa numerológico e fez muito sentido para ela, tudo que foi visto, né? Porque a gente como terapeuta, a gente não está aqui para dar respostas. As respostas é o próprio cliente que tem, porque é da vida dele que se trata, Verdade. né? Então, nós somos aqui, nós somos facilitadores, indagadores e facilitadores. E podemos dar um norte, orientações, né? Mas ninguém vai decidir sobre a minha vida a não ser eu mesmo. Isso que é muito importante que as pessoas saibam. Não ficar presa, não ficar refém de ninguém, né? Porque às vezes acontece casos que a pessoa não toma uma decisão se não ligar para alguém, se não perguntar para alguém, seja religioso, seja terapeuta, seja o que for. Não, gente, quando a gente se conhece,
A gente toma as nossas decisões. Porque aí você vai estar fazendo a vontade do outro, vai estar fazendo o que o outro acha que você tem que fazer. E a gente não veio aqui para isso. Soraya, Óbvio, né? Oi. Óbvio, é muito, muito importante isso que você está falando, até porque tomar decisões, a gente vai entrar um pouquinho na constelação familiar agora, bem rapidinho, tá? Tomar decisões é postura de adulto, né? E nós precisamos desenvolver essa capacidade de adultecer, de sermos adultos, de entendermos que nós temos escolhas, nós temos capacidade para bancar, né, essas escolhas, e essas ferramentas de terapias religiosas nos ajuda a ter essa coragem, né? Não só essa coragem, mas também esse entendimento, discernimento e sabedoria do porquê que nós vamos tomar certas escolhas, né? Eu lembro que em 2020, quando a gente abriu o Hospital da Alma, que eu me vi sozinha, tendo que decidir coisas grandes em um curto espaço de tempo, isso me trouxe muita aflição mesmo, assim, eu ficava dias e dias chorando porque eu não conseguia decidir as coisas, porque eu tinha medo de decidir errado, né, e aí, fazendo uma constelação, não foi o mapa, mas foi fazendo uma constelação, que a constelação mostrou para mim que para eu gerir uma empresa, eu precisaria ser adulta, né? Eu teria que estar nessa postura de comprometimento com as coisas. E foi ali que eu entendi. Então, por que a gente traz esse assunto também, né, aqui para o nosso canal? Porque é importante você ter acesso e entendimento das diversas ferramentas que tem para o autoconhecimento. E o mapa a gente ajuda muito, porque eu vou contar uma coisa para vocês, um segredo. Não conta para ninguém. A Soraya viu até o ano, aparece para mim, até o ano propenso para eu casar. Ai, que tudo! Então, assim, é muito legal a gente poder estar antenada com essas ferramentas de autoconhecimento, porque isso transforma a nossa vida, a nossa postura, e eu vou até arriscar, tá, Soraya? Mas eu acho que isso nos fortalece para o crescimento espiritual, mental, de sabedoria e emocional também. Porque quando eu olhei o meu e falei, entendi isso aqui, por isso que eu sou assim, isso me trouxe mais segurança, né? E Soraya, deixa eu fazer uma pergunta, todas as pessoas podem fazer o mapa? Podem. Por exemplo, a partir de qual idade você pode buscar essa ferramenta de autoconhecimento? Olha, existe a astrologia infantil. Que legal. Eu costumo trabalhar a partir dos 14 anos, mas já existe a astrologia infantil também, porque eu acho que eu assisti algumas palestras a respeito, também é extremamente importante, porque e até engraçadinho você entender como que as crianças funcionam, né? Agora, para 2023, eu pretendo também começar a trabalhar com essa faixa etária. Mas é mais para os pais daí entenderem, porque a criança vai estar em formação, né? Tanto a astrologia quanto a numerologia. Mas para os pais é bastante interessante, porque aí você vê como lidar com cada filho, né? Para quem tem mais de um. Então, e também tem uma outra coisa, né? As crianças de hoje, elas estão 1000 anos-luz de consciência do que nós, né? Por exemplo, a minha filha de 10 anos, ela já fala o que eu vou fazer de útil na minha vida. Ela já quer fazer consulta, ela quer consultar não sei aonde, eu quero saber, mãe, o que eu vou fazer, que eu já quero me preparar. Então, isso também ajuda para as crianças, né, para esses jovens, adolescentes, que também já têm essa ânsia de se conhecer,
né? A minha eu percebo muito com 10, que ela quer se conhecer, ela quer saber. A criança poderia fazer também um mapa sem, por exemplo, a criança escolher fazer um mapa para ela ter o autoconhecimento? Isso também é válido? Então, é aquilo que eu falei, a criança ainda está em formação, né? Então, ainda, para ela assimilar todas essas informações, não aconselho, né? Não que seja para os pais, e aí, assim, mas aí depois, num outro momento, entendeu? Ser passado, né, para ela. Da criança em si, não. Tá. Eu, pelo Soraya, menos, não aconselho. Soraya, conta pra gente o que vai rolar. Então, a gente já falou o que é astrologia, já falamos para que serve a astrologia, já falamos para quem é a astrologia. Agora, todo mundo quer saber o que vai acontecer, dá um apanhado assim geral, pode ser rápido, em 2023. Qual vai ser o planeta regente em 2023? Nós já sabemos que em 2022 foi Mercúrio, né? E não se falava mais de Mercúrio, Mercúrio retrógrado. Aí hoje vai ter o portal e todo mundo enlouquecendo, triste, chorando, e falava, gente, não aguenta esse Mercúrio. O que vai ser 2023? Um pouquinho antes só disso, Érica, eu só queria falar que para a astrologia, às vezes as pessoas perguntam, mas o Sol, que é o centro né, do universo, os planetas giram em torno dele, ou é a Terra? Para realmente, planetas giram em torno do Sol, né? E é o sistema heliocêntrico. Para a astrologia, a gente considera o sistema geocêntrico, ou seja, a Terra no centro, né? Então, como se esse biscoito fosse a Terra. E aí daqui a gente olha o céu. Essa é a visão da astrologia, tá? Porque aí a Terra simboliza o quê? O homem, o ser humano, né? Para quem serve nós falamos. Você quer que eu fale um pouquinho sobre cada planeta ou você quer direto para 2023? Eu acho que a gente pode ir direto para 2023. Eu acho que num próximo momento a gente pode focar em cada planeta. Né? Especifica um pouco mais, né? Isso, para nós não ficarmos para a live não ser tão longa. Tão longa, né? Não cansar também o pessoal. Finalizando 2022, dia 31, e que eu resolvi colocar esses aspectos da Lua, já que a gente vai falar um pouquinho de Lua, né? A Lua vai reger ano que vem. Dia 31, é bom a gente tomar cuidado. Por quê? Tomar cuidado, assim, no sentido de se observar, tá? Tomar cuidado da impressão de medo, de pânico, né? Porque a Lua, os planetas, eles fazem aspectos entre si, certo? Esses aspectos, eles podem ser fluidos ou não, depende o quê? Do grau. Esses aspectos nada mais são do que distâncias, e um está do outro. Quando a gente fala na astrologia quadratura, é um aspecto que é de 90 graus, uma distância de 90 graus, e que não é considerado um aspecto muito fluido. Então, a Lua, no dia 31, principalmente a madrugada, o amanhecer, a Lua fará aspectos pouco fluidos com Mercúrio, Vênus e Plutão. É um dia, o último dia do ano, estrada, trânsito, todo mundo alvoroçado, né? Para as viagens, para as festas e tudo. Então, vamos tomar um pouquinho de cuidado com o que a gente fala em termos mais próximos, em termos de mágoa, em termos de querer mexer em assuntos do passado, né? Tomar cuidado, porque Mercúrio está aí quadrando, e Mercúrio ontem, dia 30, começou seu movimento retrógrado, que vai, se não me engano, até 18 de janeiro. Então, vamos prestar atenção no que a gente... Isso tem que ser sempre, mas vamos prestar atenção no que a gente assina, no que a gente combina, nas entrelinhas dos contratos, naquelas letrinhas miúdas, né? Tomar cuidado com os aparelhos eletrônicos. Nunca é demais
alertar. Ah, e o planeta vai fazer queimar a minha televisão? Não, não vai. Mas é uma energia, é uma egrégora que se forma aí também, né? Com Vênus também é um aspecto, uma conversa um pouco mais difícil. Então, cuidado com o aumento da comilança, de doces, né? Cuidado com os excessos. A gente pode sentir um pouco assim de se sentir mais sensível, mais sozinho, né? Com Plutão, a gente pode daí ficar passional, entendeu? Ficar tudo ao extremo, né? Plutão rege Escorpião, que é um signo de água, é o planeta das profundezas. Então, assim, vamos controlar as emoções no sábado, vamos respirar fundo, vamos deixar fluir, vamos relaxar. É o último dia do ano, tá? Então, aí fica a dica. E dia 31, a Lua entra no signo de Touro. Também remete a gente querer mais uma segurança, né? Persistir, resistir naquilo que a gente quer, entrar, a Lua crescente, então entrar o ano de 2023 com esse pensamento de persistência, de resistência, né? Uhum. De perseverança, Uhum. tá? Porque o ano astrológico mesmo, o novo ano astrológico, ele começa só lá em 20 de março, né? Quando o Sol entrar a 0 graus de Áries. Como eu já disse aqui, a Lua crescente em Touro, né? O dia primeiro, os planetas estarão, maior parte, em signos de terra e de água. Então, assim, terra são as sensações, as percepções, e água, os sentimentos, né? Então, isso vai estar bastante aflorado. E é importante lembrar que a mudança é sempre de dentro para fora. Quer mudar, né? Como dizem, quer mudar o mundo, comece mudando a si mesmo. Uhum. Comece mudando o seu entorno, fazendo a diferença no seu entorno. E em Touro, eu achei tão linda essa frase que eu até coloquei aqui. Dê o passo que o universo põe o chão. O dê o passo que Deus põe o chão. Vou até anotar essa frase de efeito aí. Dê o passo que o universo põe o chão. E o dia Muito bom. primeiro também traz uma conversa daí fluida com Netuno, Mercúrio e Netuno. Mercúrio, planeta da comunicação, com Netuno, planeta da espiritualidade, dos sonhos, também da ilusão, né? Mas é um bate-papo legal. Então, aproveite o ano novo, o primeiro de ano. Você já deixou as energias mais difíceis no dia 31? Natureza, conversas fluídas, conversas profundas. Preste atenção nos sonhos, nos insights. Então, esse domingo de ano novo, as mensagens positivas, sabe? Traz essa energia, tá? É é, mais fluida. E aí, passando aqui, um ano regido pela Lua, né? Como eu falei, essa energia vai ficar mais forte mesmo em 20 de março de 2023, que aí realmente começa a regência. Alguns astrólogos também falam que o ano é regido também pelo Sol, será, mas isso para um outro momento. Essa personagem central, essa personagem que nos remete ao feminino, né? Ela, em suas várias fases, ela plena, cheia, minguante, crescente, desaparece no céu, a lua nova aparece totalmente cheia, luminosa, esse movimento cíclico de renascimento e morte, né? Assim como nós, principalmente as mulheres, né, no nosso ciclo menstrual, né, nas nossas fases durante o nosso período, ela simboliza a maternidade, a mãe terra, essa energia em que, obviamente, nas mulheres
normalmente é mais forte, né? Mas os homens também têm, assim como nós também temos a energia Yang, né? Todos nós temos as duas polaridades, o positivo e o negativo, mas a lua remete a essa função materna, o nutrir, né? Mesmo que não seja mãe, mas nutre o outro, né? Então, a mulher, ela tem isso, a vida é sustentada por esse nutrir. E a mulher, a mãe, a figura mãe, né? É um elo entre Deus, o espiritual, e a terra, né? Através de nós, Verdade. vem um outro ser humano. Então, todos esses assuntos femininos e voltados nesse ambiente lunar, né, estará muito, não diria em voga, mas assim, muito elevado nesse próximo ano. Uhum. Né? O movimento da Lua no entorno da Terra, ele não é um movimento assim, né? Ele é um movimento, eu diria, ovalar, né? Esse termo assim, né? Ele é um movimento, ele não é assim, ele é oval. Tem um nome técnico, mas eu não sei dizer. E ele lembra eu estava lendo e estava pensando sobre isso, esse movimento de todos os lados que a mãe faz em torno do berço, em torno do filho, em torno da sua cria. E isso na natureza a gente vê também, né? Cuidado das fêmeas com a sua cria. Tudo isso é o encontro, né? A mãe é nosso primeiro encontro, é nosso primeiro abandono também. Porque até então éramos uma só, né? Éramos um único ser. E a Mãe Terra, ela nos dá esse abrigo. Mas ela também provoca o abandono. Ela também, às vezes, é severa. Então, o meio ambiente, e ainda mais, e aí com Plutão em Aquário, que é um outro assunto bem interessante, o meio ambiente pede socorro. A Mãe Terra pede socorro. Soraya, então deixa eu ver se eu entendi. Nesse ano de 2023 vai reger essa energia lunar, essa energia do feminino, da Mãe Terra. Foi isso que eu entendi, mas eu só não entendi dessa parte do socorro. O que significa isso? Significa dizer que vai ser um ano que a natureza vai pedir mais a nossa atenção? Seria mais ou menos isso? Sim. Uhum. Sim. E me leva muito a pensar que se a Terra, a Lua, cientificamente foi comprovado que ela altera as marés. Tá. O quanto nós, enquanto seres humanos, estamos destruindo a natureza, poluindo os rios. Então, espera um pouquinho. Então, você está querendo dizer que pode ser que, num ano que rege a Lua, a parte da água vai se movimentar, vai falar, ei, Chiu, dá atençãozinha aqui para mim, né? E aí pode ser que venha aquelas coisas que a gente ouve muito falar, né, de tsunami, não sei, gente, só estou tentando entender aqui. Sim. E há outros aspectos lunares, outros aspectos dos astros ano que vem, que também inclinam esses acontecimentos. Tá? Rapidamente, Plutão, ele é o planeta que está mais longe do Sol. Ele demora 200 e tantos anos para fazer a órbita. Ele fica em torno de 20 anos em cada signo. Não.
2023, ele vai, 23 de março, ele vai sair de Capricórnio, então ele está há muito tempo num signo de terra, e ele vai para Aquário, um signo de ar, um signo de tecnologia. Então, quanto mais tecnológico nós ficarmos, mais o ambiente, o meio ambiente vai sofrer. E é aí que a gente tem que tomar atenção. Então, ele vai, ele fica, em junho ele volta para Capricórnio, para daí em janeiro de 2024, ele ir em definitivo e ficar para Aquário. Então, veja bem, Mercúrio, que é o mais próximo, ele fica retrógrado 4 vezes no ano. Então, é uma energia, a gente está acostumada. Você mesmo falou, né? Mercúrio retrógrado, aquilo, aquilo outro. Agora, Plutão, mudar de planeta, quando ele ficar em definitivo, em Aquário, ele só vai sair de lá em 2044. Eu provavelmente não estarei mais aqui. Então, essa mudança de um signo de terra para um signo de ar, de um planeta como Plutão, que a astronomia nem considera mais planeta, mas para a astrologia é e é magnífico, entendeu? Então, muita coisa pode acontecer. Tá. É só a gente olhar para trás, eu não tenho os dados aqui, numa próxima live até posso fazer, dos anos em que Plutão mudou de signo. Se não me engano, a última vez que ele esteve em Aquário foi em 1700 alguma coisa, mas eu posso confirmar. Em um outro momento a gente traz. Então, assim, por isso que é importante a gente ter esse conhecimento, porque é a sua consciência, a minha consciência, a consciência de quem está nos assistindo, que vai fazer a diferença no planeta. Verdade. Eu sozinha não faço, você sozinha não. Vocês no Hospital da Alma estão em perfeita sintonia com esse movimento de nova era de Aquário, que alguns falam que é quando realmente Plutão vai para Aquário, outros falam que é só em 2150, mas enfim, o importante é a gente fazer agora. Uhum. Começar, né, Soraya? Começar. E Soraya, muitas pessoas falam, eu já ouvi falar, que esse ano de 2023 vai ser um ano regido pelo número 7. É isso mesmo? Você poderia explicar bem rapidamente para a gente o que seria isso, né? Eu já consegui entender, eu acho que o pessoal aí também, que o ano de 2023, só para contextualizar, tá? 2023 vai ser um ano regido pela Lua, a Lua tem os seus ciclos de vida, morte e vida, ela trabalha muito com a natureza, ela vem trazer aí o aspecto da mãe terra, e que a gente vai precisar ficar de olho, né, nisso, e também, acredito eu, que ter mais consciência, principalmente se a gente vai utilizar a natureza como o nosso refúgio, seja para passear, para ir numa praia, não é, Soraya? Porque eu acho que a mãe terra vai estar mais propensa a falar assim, ei, não joga essa sujeira aqui em mim, não. Tá? Esse negocinho que você jogou aqui no mar, peraí que eu vou devolver para você em 3 vezes mais. Vou jogar lá na sua casa. Você mora lá do outro lado, eu vou jogar lá. Não sei, gente, eu tô brincando aqui, mas eu acho que vai ser mais ou menos por aí, né? Exatamente. Mas ainda tem um outro aspecto de 2023, que é o número 7. É isso mesmo? Explica um pouquinho pra gente. Antes um pouquinho de entrar no número 7, questões familiares, tá? Vai ser um ano bom para a gente, limpar as mágoas, os ressentimentos, olhar para as raízes lá de trás, entendeu? Questões de pertencimento, relacionamentos, casamentos e muitos nascimentos também. Então, né? Um ano regido pela Lua. E tem uma coisa muito importante no ano regido pela Lua. A Lua, ela faz a órbita dela em torno de 28 dias. Então, o que você plantar hoje, se você plantar semente boa, você vai colher rápido. Se você plantar semente ruim, você também vai colher rápido. Entendeu? Não. O retorno virá rápido. Tá.
né? Então, vamos agir para o bem, porque retorno também virá mais rápido. Fiquem atentos, evoluentes, evoluentas, hein? Vocês querem transformar a sua vida, plante boas sementes, né, Soraya? Sim, sim. Porque karma não é coisa ruim, é aquilo que você plantou. Você vai colher aquilo que você plantou. Você plantou coisa boa, você vai colher coisa boa. Você plantou coisa ruim, você vai colher coisa ruim, né? Vamos entrar, então, na projeção da mandala para os signos? Vamos, antes eu queria pedir para você perdão, contar para a gente 7. do número 7, a energia do número 7, o que vai rolar aí, para a gente já se preparar, gente, porque pelo menos pelo Feng Shui, Soraya, só para você entender, pelo Feng Shui, o número 7, principalmente quando você tem uma casa com o número 7, ele trabalha muito a espiritualidade, a introspecção. É uma casa, quem tem uma casa 7, é uma casa muito solitária, porém é uma casa propensa para estudos, para autoconhecimento, para autoanálise, né? Não é uma casa boa para quem é um casal, ou para quem está montando um negócio que vai ganhar dinheiro, não é um número bom. É um número bom realmente para casas holísticas, como o Hospital da Alma, igrejas, esse tipo de coisa. Isso que essa numerologia do Feng Shui tem alguma coisa a ver com a astrologia? Não tem nada a ver, ou tem um pouquinho? A numerologia? Conta aí pra gente. Isso. Então, eu estudo a numerologia pitagórica, né? E você resumiu o número 7. É exatamente isso. E o 7, ele se torna assim, especialista. Entendeu? O número 7, ele vai, ele estuda, ele pesquisa, né? Não é nada superficial. O 7, ele quer entender. E realmente, essa coisa da introspecção, da espiritualidade, tudo isso que você falou. Então, é uma energia a mais que nos remete a olhar para o nosso mestre interior, a trabalhar a nossa espiritualidade. Né? Então, além de ser um ano lunar, vai ser um ano da espiritualidade. Ou seja, da espiritualidade. Lua, espiritualidade, Mãe Terra, todos ali unidos. Vai ser um ano ótimo para as pessoas que querem buscar o autoconhecimento, né? Sim. E óbvio que tem, você até citou, todas as vibrações, sejam astrológicas ou sejam numerológicas, tudo tem o seu lado saudável e o lado menos saudável. Ou algumas pessoas preferem usar o termo luz e sombra. Eu aprendi que a gente tem ouro na sombra, que a sombra é aquilo que só está no inconsciente, e a gente tem ouro ali. Então eu prefiro usar, a minha mestre de astrologia, ela ensina um lado mais saudável, um lado menos saudável. Então. Tudo bem? Tudo bem. Agora eu acho que o pessoal está. Agora, gente, nós estamos finalizando a live, onde a Soraya vai contar para nós dicas astrológicas para os signos. É isso, Soraya? Para os signos, exatamente. A gente vai fazer uma projeção aqui na mandala, né? Como o tema é a Lua, então a gente vai fazer a projeção dos signos na casa da Lua e no signo, na casa lunar, que é a casa 4. Então, com essa projeção, Áries, essa energia lunar, para o signo de Áries, ele vai cair na casa 4. Então, assuntos de família, questões mal resolvidas, para os arianos estará assim muito em alta, além de ser o signo regido pela Lua, as questões familiares. Uhum. Pode vir coisa à tona, né, do passado, lá atrás. Então, um ariano, é interessante, o ariana, ter a iniciativa de dissolver essas mágoas, esses conflitos, entendeu? Principalmente com a própria família, ou aquele grupo em que ele considera família.
tá? Não necessariamente a família de sangue, tá? Então, para os arianos, a dica é os assuntos familiares, os assuntos emocionais, principalmente as questões mal resolvidas, poderão vir à tona. Beleza? Touro vai cair na casa 3. A casa 3 é a casa da comunicação. Então, touro é bom buscar cursos, novos aprendizados, passeios, viagens curtas, né? Touro, ele é muito prático, né? Então, assim, trazer mais praticidade para esses assuntos, tá? De estudo, de persistência para esses assuntos. Abra-se, touro. Abra-se para o mundo, né? Comece para a vizinhança, para a escola, mas solte-se um pouco, né? Esse eu acho que é o chamado para os taurinos. Ou para quem tem Áries, touro forte no mapa, né? Porque assim, eu, por exemplo, tenho o Sol em Capricórnio, mas o meu signo mais forte é Escorpião e Sagitário. Por quê? Porque Escorpião, ele tem vários planetas. Então, meu Sol, a minha essência é capricorniana, né? O ascendente O seu signo é Capricórnio? é Capricórnio. O Tá. ascendente, que é aquele que está ascendendo quando a gente nasce, também faz parte da casa 1, é como a gente materializa aquilo que a gente quer, que o meu ser quer, né? Num outro momento a gente entra em cada signo mais precisamente, né? Gêmeos cai na casa 2, então quem tem forte Gêmeos, casa 2, material, valores, cuidado, né, com o aspecto material, financeiro, né? Valorize, dê valor às trocas que você faz, às comunicações que você faz, invista no conhecimento, mas invista com prudência, não dê um passo maior que a perna. E outra coisa, nem só de pão vive o homem, geminianos e geminianas. Olhem para o lado espiritual também. Então, tem um chamado aí muito forte para os geminianos e geminianas, o lado espiritual. Câncer, que é o signo regido pela Lua. Então, a energia canceriana estará bastante forte, né? O seu regente será o regente do ano, a partir de março. E ele cai na casa 1. Então, cancerianos e cancerianas, é o momento de ter iniciativa. Use a sua energia emocional para construir aquilo que você quer. Fazer aquilo que você deseja. Vai depender de você. Tenha iniciativa. E aí, você se sentirá mais seguro. Porque o lado menos saudável do câncer é a insegurança, né? Então, emocionalmente, ele vai estar forte. Então, ele que aproveite essa energia para agir. Leão, o signo de Leão, ele cai na casa 12, que é a casa da espiritualidade. Então, o chamado para Leão em 2023 é ter sabedoria para olhar para o seu interior. Está num problema? Está numa questão? Olha para dentro. Se recolhe. Possivelmente, pode ser, tá? Tudo são tendências, que os leoninos e leoninas nesse ano de 2023 queiram ficar mais introspectivos, mais voltados para a espiritualidade, tá? Ou quem tem leão forte no mapa, né? Mas a dica é, na dúvida, olhe para si mesmo, olhe para dentro. Os virginianos caem na casa 11. Você? Eu. Olha só, os virginianos vai estar muito forte o relacionamento com grupos. Epa! Isso que nós estamos fazendo aqui. Mas também, cadê seu grupo de amigos?
Cadê Eu aquele tenho. pessoal que você gosta de curtir, entendeu? Tá. É um momento para engajar e para se associar cada vez mais às pessoas afins, ter mais empatia, né? Com você e, e com o outro também, né? Usar essa emoção virginiana e essa casa 11 de Aquário, que o Aquário é humanitário, né? Para ser menos crítico, por exemplo, consigo mesmo e com os outros, né? Libra. Os librianos caem na casa 10. Olha só que interessante. Um lado menos saudável de Libra é a indecisão, né? Um lado menos saudável. Mas, esse ano de 2023, com a área emocional caindo na casa 10, que é a casa da profissão, da carreira, é hora dos librianos e librianas focarem o que querem para sua vida profissional. Onde querem chegar. Aqui, a casa 10, ela rege Capricórnio, né? Então, Capricórnio, o símbolo dele é a montanha, a cabra montanhesa, né? Aquela cabra que sobe aquela montanha assim, sabe, íngreme. Uhum. Então, aí, librianos, qual é a montanha que vocês querem subir? Qual é o horizonte onde que vocês querem chegar? É hora de olhar para isso. Isso vai trazer para vocês estabilidade emocional e profissional. Os escorpianas, eles caem na casa 9. Escorpião, ele é um signo bastante profundo, né? Ele é regido por Plutão, então ele também, a energia dele vai estar bastante forte, né? Com essa mudança de Plutão de Capricórnio para Aquário. E para os escorpianos, que já não é, acredito que não seja difícil, as viagens, ele cai no setor 9, na casa 9, as viagens físicas, mentais, as viagens espirituais serão bastante estimuladas. E outra coisa, se o caminho que religioso, filosófico, enfim, que você está seguindo e não está mais fazendo sentido para você, é hora de mudar. Tá? Isso é a principal dica para os escorpianos e escorpianas. Nem que você busque, que a casa 9 é do buscador sagitário, né? Busque aquilo que realmente faz sentido para você. Te traz uma plenitude. E viaje. Se possível, faça suas viagens físicas, que esse conhecer outras culturas lhes fará muito bem. Aí depois nós temos Sagitário, que nessa projeção caiu na casa 8. Para os sagitarianos é momento de ressurgir, como fênix. Casa 8 é a casa de Escorpião. E Escorpião, o bichinho, né, ele fica ali escondidinho para atacar. Quando ele sublima, quando ele se eleva um pouco mais, ele é uma águia. Escorpião, ele tem aquela visão da águia, do todo. Você não precisa falar. Ele olha para você, ele sabe. Mais ainda sublime, ele é a fênix. Então, quando o Sagitário cai na casa 8, que é a casa de Escorpião, ele traz para ele essa energia de ressurgir, de limpeza, libere o que está pesando na sua vida, sagitarianos e sagitarianas. Renove energias, encontre novos caminhos, transmute. É a energia dessa casa. E sagitariano, ele é otimista por natureza. Ele tem fé no seu lado mais saudável, né? Então, é um momento de buscar
essa liberação de energias negativas, de renascimento mesmo. Capricornianos e capricornianas caíram no setor 7. A casa 7, ela remete a parcerias, as parcerias sérias, relacionamentos sérios, casamentos, associações, aquelas parcerias que a gente assina contrato. É um momento bem propício, com a Lua regendo o ano e o Capricórnio na casa 7, para casamento, para os capricornianos e capricornianas em 2023. É um momento para um nó, ou pelo menos o início da construção de um relacionamento sólido e duradouro. Tá? Porque esse encontro com o outro desperta mais ainda a questão da disciplina capricorniana e do dever. Então, essas associações são bem-vindas. As parcerias, de um modo geral, não só casamento, tá? Porque é do que trata essa casa que caiu Capricórnio. Os aquarianos, energia da casa 6, os aquarianos, é importante cuidar da qualidade de vida, da saúde, que é a casa original de Virgem. Organize-se. Para o aquariano é importante o quê? A liberdade. Então eu vou me organizar para que eu possa ter o meu tempo livre. Essa é a principal dica para aquário. E olhar muito, cuidar muito da saúde. É mesmo porque Plutão vai para o signo de Aquário dia 23 de março de 2023. Então, atenção, aquarianos, para as questões de saúde. E, finalmente, e não menos importante, Peixes, que caiu na casa 5, no setor 5. A casa 5 é a casa leonina, né? Então, é a casa da criatividade, é a casa do brilho, é a casa que é regida pelo Sol. Então, piscianos, usem a criatividade que vocês já têm em vocês, mas coloquem em prática. Então, a casa 5, ela remete a namoros, a namoricos, paqueras, picantes, diferente da casa 7, que já são os casamentos, as parcerias mais sérias. A casa 5 para os piscianos, a casa 5, ela traz essa coisa de namoro, de passeio, de alegria, né? O pisciano, num lado menos saudável, ele vive na ilusão, né? Ele coloca um óculos cor-de-rosa, isso no aspecto menos saudável. Mas com esse brilho dessa casa 5, que ele busque cada vez mais enxergar, né? Com os olhos da alma, mas enxergar sem névoa, sem subterfúgios, e trazer mais alegria para a sua vida. E afaste-se de quem quiser te colocar para baixo. Acho que isso serve para todos os signos, né? Sabe? Aqueles assuntos muito, muito pesados. A gente sabe o momento que a gente vive, as dificuldades que a gente vive, a gente está aí ainda em resquícios de pandemia, mas vamos olhar, ter um olhar mais positivo para a vida, né? Não aquele positivismo exacerbado, mas fé. Ter fé. Ter fé que as coisas vão melhorar, que as coisas vão acontecer. Né? Eu acho que é isso que é a principal mensagem, viu, Érica, desse nosso bate-papo. Ter fé. Nossa, Soraya, eu estou assim, maravilhada. Eu fiz todas as minhas anotações aqui de todos os signos, porque, né, a gente conhece bastante pessoas, e eu vou deixar isso aqui anotado, até como dica, né, para o próximo, e até como observação, minha observação, quando eu for me relacionar com aquele signo, né, para que realmente eu tenha aí um entendimento do que está acontecendo com essa pessoa.
E, Soraya, eu quero agradecer muito você, a sua disponibilidade, a sua sabedoria, o seu conhecimento em trazer isso, compartilhar isso conosco, né, aqui no Hospital da Alma. E, gente, vocês que ficaram até o final, estão todos convidados para fazer não só o seu mapa astrológico, como a sua numerologia, ou realmente a sua constelação familiar, com a Soraya Lopes, nossa parceira aqui do Hospital da Alma, e traz essas ferramentas belíssimas, maravilhosas de autoconhecimento. E eu tenho certeza que cada um de vocês que está aí do outro lado e que está assistindo, deveria, gente, ninguém deve nada, né? Vamos combinar? Mas, se você está buscando autoconhecimento, se o ano 7 realmente vai ser um ano da Lua, que vai trazer o autoconhecimento, por que não marcar o seu mapa astrológico ou a sua numerologia? Por que não? Né? Essa é a pergunta que fica, por que não? E se eu me conhecesse um pouco mais através deste estudo, desta metodologia, desta ferramenta, como seria a minha vida? Quais seriam as escolhas e os caminhos diferentes que eu posso tomar baseado nesta leitura? E, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. A minha irmã e a minha mãe, elas foram muito mais na frente, muito mais rápido, né? Buscar o autoconhecimento do que eu. E o que eu percebo é que hoje elas estão muito mais empoderadas, espiritualmente falando, consigo, não é aquele empoderamento de sair na rua bonita, maquiada, não é isso que eu tô falando. É um empoderamento espiritual, é um empoderamento mental, através dessas ferramentas, inclusive do mapa astrológico. Então, eu vou deixar aqui no link da descrição o contato do Hospital da Alma para você entrar, marca com a gente aqui, com a Soraya, o seu mapa ou a sua numerologia, depois a gente vai explicar um pouquinho mais sobre a numerologia, ou até a sua constelação familiar, né, Soraya? E aproveite, segue a Soraya, ela vai falar o Instagram dela, e segue o Hospital da Alma também no Instagram, que é Hospital da Alma, _oficial. _oficial, gente, clínica terapêutica holística, tá? Qual que é o seu Instagram, Soraya? É soraya.lopes, _SLA. Fala de novo, Soraya, para o pessoal anotar. Soraya.lopes, _SLA. Eu vou deixar aqui também o @ da Soraya do Instagram, para vocês seguirem ela lá, tá bom, gente? Gente, então é isso, Soraya, gratidão imensa. Gratidão, muito obrigada por você ter trazido esse conteúdo e ter trazido um pouco mais de conhecimento para nós dessa ferramenta que é a astrologia. Acredito que a gente possa vir falar sobre a numerologia mais para frente, né, sobre a constelação, mas eu quero agradecer imensamente você, a sua presença, o seu conteúdo. Gente, não perca tempo, marquem o seu mapa ou a sua numerologia, porque é uma ferramenta que vai te orientar, tá bom? E eu quero agradecer a todos os evoluentes e evoluentas que estiveram aqui, ao vivo ou que vão assistir depois, né, gente? Porque nós do Hospital da Alma temos a missão de transformar a sua alma, transformar a sua mente e transformar a sua vida através das terapias holísticas e através do estudo de Deus, porque Ele é o nosso Senhor, Ele que rege essa empresa e Ele sempre estará presente em todos os nossos movimentos, nossas lives, nossos encontros, não só Deus como o Mestre Jesus. Então nós devemos tudo a Ele e aos terapeutas e a vocês que estão conosco aí, firme e forte na nossa jornada. Soraya, você quer falar alguma coisa para se despedir? Quero sim agradecer a você, Érica, ao Hospital da Alma, pela oportunidade, a todos vocês que ficaram com a gente aqui até o final, os que vão assistir depois, né? Nós estamos no caminho do aprendizado. Então, cada dia a gente aprende um pouquinho mais e a gente vai se unindo, né?
nessa força espiritual para um mundo melhor. Então, muito, muito, muito obrigada. Gratidão. Eu também agradeço, Soraya, e peço, gente, encarecidamente, que se esse conteúdo fez sentido para a sua vida, ou que você acredita que pode ajudar alguém, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua família, com aquele colega de trabalho que precisa realmente entender um pouquinho mais de si mesmo, ou realmente entender um pouquinho mais do porquê fazer o mapa astrológico e do porquê que é importante isso. Seja um agente do bem. Nós estamos aqui oferecendo conteúdo. Ajude a gente a impactar mais pessoas, porque no Hospital da Alma é assim. Nós cuidamos de você e você cuida de todo mundo. Muito obrigado, Soraya. Um beijo no seu coração. Beijos. E até a próxima. Até. Tchau. Tchau.